Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você já se viu na seguinte situação? Está sendo perseguido por um inimigo poderoso e à sua frente tem um mar, tremendo bravio, de um lado uma montanha, de outro lado uma montanha, você não pode voltar atrás, o inimigo vai te alcançar. Nós vamos ler uma passagem que retrata isso. E nós vamos trazer uma aplicação muito prática sobre o que devemos esperar em situações tão conflitantes, em situações tão terríveis quanto estas. No livro do Êxodo, capítulo 14, de 14 a 31, o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio de faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então, o anjo do Senhor que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. É impressionante esse texto, precisamos ter muita fé. O povo de Deus estava iniciando a sua caminhada pelo deserto rumo a Canaã, a terra prometida. Haviam presenciado pouco antes as 10 pragas no Egito. Foram livrados, foram libertos dessas pragas, foram libertos do cativeiro. Mesmo assim, o povo, aliás, como nós somos ainda hoje, como toda a raça humana é, somos desobedientes. Nós esquecemos o que Deus promete, esquecemos o que Deus ordena
e às vezes nos vemos em situações muito difíceis de lidar. Então precisamos definir algumas questões básicas. O que fazer em situações em que aparentemente não há saída? Temos que definir em duas partes: o que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. O texto vai explicar isso para cada um de nós. Versículo 15 fala que nós não devemos murmurar. A murmuração é algo que atrapalha a adoração, questiona a fé. Versículo 14, o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Versículo 15, uma parte dele, então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? É importante entendermos o que a Bíblia diz em Eclesiastes 3:7, que há tempo de calar. Às vezes o silêncio fala mais alto. Esse texto está querendo dizer a nós, a cada um de nós, que vale a pena silenciar a alma, aquietar a alma na presença de Deus e ouvir o que Ele tem para falar. Deus já havia dito ao povo, já havia dito a Moisés, calma, fiquem calmos, fiquem tranquilos, eu vou lutar por vocês. Não há o que temer. Por que vocês estão clamando a mim se sabem o que tem que fazer? Não murmurem, não reclamem, não se queixem. Quando as coisas estão difíceis, pouco adianta ficar falando sobre elas. Precisamos buscar ajuda em quem pode ajudar. Quando a gente lê em Lamentações, capítulo 3, versos 26 e 29, nós ficamos cientes de que esperar pode ser uma grande estratégia. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez haja ainda esperança. Esse texto está falando sobre um coração quebrantado, um coração humilde, se humilhando perante o Senhor, ouvindo o que Ele tem a falar, sem murmuração. A segunda coisa que cabe a nós da nossa parte, é marchar. O versículo 15 complementa, diga ao povo que marche. Nós devemos enfrentar o problema. Nós não devemos fugir. Às vezes nem sabemos para onde fugir ou como fugir, mas é importante entendermos montanhas de cada lado, o mar à frente, o inimigo atrás, mas Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, acima das circunstâncias, acima das situações difíceis, acima dos perigos. O que Deus falou foi o seguinte: marchem, simplesmente marchem, o resto é comigo. Ao invés de vocês ficarem olhando para os lados, questionando se vão conseguir ou não subir as montanhas, a despeito da força do mar, da violência do mar, do perigo do mar, marchem, apenas obedeçam. E às vezes estamos tão focados no problema que não vemos a solução. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, de 12 a 15, nos dá um ensinamento fantástico acerca disso. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Nós precisamos ir em frente, a despeito do problema, porque Deus vai trazer a solução. Deus é Deus de solução. Deus não é apenas aquele Deus que promete e se afasta, como os humanos normalmente fazem. Deus é um Deus que está atento às nossas necessidades. Ele sabe que os perigos são grandes e graves, e nós precisamos acreditar nisso e empenhar a nossa vida e a nossa fé num Deus que tudo pode. Além de não murmurarmos, além de
obedecermos a ordem de marchar, nós precisamos erguer o bordão. É muito interessante essa parte. O versículo 16 diz assim: tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo mar em terra seca. O bordão é uma vara. E tem dois sentidos. Um sentido de pastoreio e um sentido de disposição para a luta. Uma disposição para a guerra. No Salmo 23, verso 4, fala sobre isso. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu estás ao meu lado. Teu bordão e teu cajado me protegem. Quando lemos o livro de Êxodo, no capítulo 4, de 2 a 17, nós vamos ver uma série de façanhas, de milagres que aconteceram sob o bordão na mão de Moisés. É claro que o poder não é dele, mas a representatividade, o simbolismo do poder de Deus no bordão, a vara, a ferramenta. Moisés estava preparado e usando a ferramenta que Deus já havia dado antes para que ele fizesse uso. E essa é uma grande lição para nós. Às vezes temos ferramentas fantásticas à nossa disposição e não usamos. Eu vou citar duas. Louvor. A Bíblia fala que nós devemos pedir a Deus, mas já com ação de graças. Louvando a Deus a despeito do que esteja acontecendo. Oração, que ferramenta fantástica. A oração movimenta o universo, o mundo espiritual. A oração é algo que alavanca a nossa vida a despeito do que esteja acontecendo. E às vezes deixamos essas ferramentas engavetadas. Precisamos também, é a nossa parte, confiar. Versos 22 e versos 29. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, quando as águas formavam uma parede de cada lado. Andar no meio do mar, com as paredes ao redor, foi um ato de coragem sem precedentes, experimentado pelo povo de Deus. Muita fé, confiança. Confiar exige ter fé. Até porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tenha fé. Deus é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Precisamos aprender a estender as mãos. Versículos 21 e 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. Lendo Êxodo 17, de 8 a 13, vamos ver uma situação bem semelhante. Moisés precisava ficar com as mãos levantadas, erguidas, para que o povo de Deus vencesse uma batalha. Nos diz assim o texto: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então, Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha.
nós precisamos estender as mãos. Precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos ajudar também a quem está com as mãos estendidas e que se encontra cansado. Nós precisamos fazer o que Deus manda. Deus mandou, erga as mãos. Erguer as mãos tem aqui um significado muito interessante. Erguer as mãos é render louvor, render obediência, mas reconhecer o poder e a soberania. As mãos levantadas mostravam ao povo que a bênção do Senhor era com aquele que estava com as mãos levantadas. Levantar as mãos tem um sentido de entrega, de dependência, de submissão, de humildade, mas também tem um sentido profético de abençoar. Por isso, os pastores utilizam a bênção que está registrada na Bíblia, com as mãos estendidas, a bênção araônica e a bênção apostólica. Erga a mão, abençoe alguém, erga a mão, declarando que você confia no Senhor, se entrega a Ele. O que cabe a Deus então? Em primeiro lugar, cabe a Deus nos orientar, e Ele faz isso. E como faz? O versículo 15 diz: diga ao povo que marche. Moisés seguia em tudo a orientação do Senhor. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo é nosso conselheiro e o nosso consolador em todas as coisas. Quem quiser ler, está em João 14, 26. Deus orienta, Deus mostra o que devemos fazer, mas nós precisamos ficar focados nisso. Deus fala e precisamos aprender a ouvir o que Ele orienta a cada um de nós. Em segundo lugar, Deus guia. Verso 19. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda. Deus direcionava o povo tanto à frente como atrás, para conduzi-los, para protegê-los, para guardá-los. Quando nós pedimos, Deus nos guia na caminhada. Nos diz assim Isaías 30, verso 21. E seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Precisamos acreditar que Deus quer nos guiar a ótimos caminhos. Em terceiro lugar, Deus protege. O versículo 20 diz assim: e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. A presença de Deus impedia que os egípcios se aproximassem do povo de Israel. Precisamos então avaliar esse contexto. Um exército bem equipado, com cavalos, cavaleiros, soldados bem treinados, e o povo de Deus, homens, velhos, crianças, mulheres, muito peso, e Deus protegia. Os egípcios não conseguiam ver o povo de Israel. Quando a nossa vida está depositada aos pés da cruz, o inimigo não nos alcança. Isaías 43, 13 fala: desde a eternidade eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. Precisamos crer num Deus assim, Deus de proteção, Deus de livramento, Deus que gera recursos onde aparentemente é impossível haver um escape. Em quarto lugar, Deus é Deus de milagres. É isso que Ele faz. Deus faz milagres. Versos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Que milagre tremendo, fantástico Deus fez. Acima da imaginação humana, o povo experimentou a providência de Deus. O povo experimentou o tempo todo da caminhada que Deus estava ali operando maravilhas no meio do povo.
Só Deus pode realizar o impossível. E se é o impossível que você precisa, Deus pode realizar em sua vida. Mas além de orientar, guiar, proteger e fazer milagres, Deus é Deus de livramento, é isso que Ele faz. Deus livra. Versos 29 a 31. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Nós somos assim. Só depois que acontece o que parecia impossível de acontecer, o livramento nesse caso, que eles passaram a crer. Nós precisamos aprender que Deus nos livra a cada instante. Mas precisamos aprender que Deus é Deus de livramento. Concluindo, se a sua vida está assim, não sabe para onde ir, a ansiedade está tomando conta, quem sabe o desespero está batendo a porta do seu coração, quando você olha para trás e vê a pressão do inimigo, quando você olha para frente e vê um inimigo maior, você não sabe para onde ir, recorra ao Deus dos impossíveis, ao Deus de milagre, ao Deus de livramento, ao Deus de proteção, ao Deus de orientação, ao Deus que guia a sua caminhada. Mas você precisa entender que o que compete a Deus, ninguém precisa dizer a Ele. Ele sabe o que tem que fazer e faz. Mas nós precisamos aprender e cumprir o que Deus determina. Seja assim, alguém que se coloca na presença de Deus para cumprir os seus propósitos e obedecendo a sua palavra. Curta os livramentos de Deus, o poder de Deus. Deus é Deus dos impossíveis.